Eu queria, antes de mais nada, bem rapidamente, me referir a esse 13 de maio. Hoje eu fiz uma postagem cedo na minha página, no Facebook, falando desse dia. E aí, beleza? 13 de maio é o dia da abolição da escravatura no Brasil. Há 126 anos, o Brasil procurou se livrar de uma chaga da humanidade, a escravidão. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, mudou a história do país e do império. Há alguns estudiosos que falam que a aprovação dessa lei ajudou a derrubar o império. Ou seja, uma lei boa, proclamada no império, ajudou a pôr fim à monarquia. Mas o fato é que o Brasil realmente se dividiu em dois momentos. É quase inaceitável nós pensarmos sobre isso, de que no Brasil nós tínhamos o comércio de pessoas, de seres humanos, que eram trazidos à força da África para ser mão de obra não barata, mas sem preço nenhum. E a Lei Áurea, eu faço questão, inclusive, de ter um facsímile na parede da vice-presidência, é um exemplo de legislação. Um tema complexo, talvez o mais complexo tema para nós, seres humanos, tratarmos, que envolve a exploração do homem pelo homem, ao extremo, foi tratada num único artigo. Fica abolida a escravidão no Brasil. Artigo 1º. E o segundo é apenas para dizer que revoga-se as disposições em contrário. Que bom se a legislação hoje fosse construída dessa maneira, com essa objetividade. Se fosse nos dias de hoje, certamente uma lei como essa deveria ter centenas de artigos, criando todo tipo de situações ou procurando criar situações diferentes. Nesse dia, devemos todos refletir sobre preconceito, intolerância e racismo. Agora mesmo, na África, tem um sequestro de 300 meninas, extremistas, que fazem uso da arma para procurar prevalecer suas posições, sequestraram essas meninas e as tratam como mercadoria na Nigéria. E o mundo inteiro está chocado, acompanhando o desenrolar desse feito. Eu queria dizer que o Brasil é belo e invejável porque é um país de mestiço. É um país que só tem esse povo, esse jeito de ser nosso, porque houve a miscigenação das raças. E nesse 13 de maio, cumprimento a todos que lutam para que o mundo seja sempre melhor, mais justo, mais tolerante para todos. Mas, senhora presidenta, eu queria também cumprimentar o governador Tião Viana, que ontem foi no programa Roda Viva, da TV Cultura, e numa bancada de jornalistas renomados, o governador do Acre teve as perguntas mais duras, necessárias, eu diria até, para que ele pudesse esclarecer vários pontos e pudesse falar do seu governo e do nosso Acre. Eu, particularmente, adoro quando as perguntas são aquelas mais que nos fazem refletir, nos expõem. E o governador Tião Viana ontem orgulhou a todos nós da maneira sincera, honesta, como respondeu os questionamentos, quando relatou fatos que, às vezes, o Brasil prefere trabalhar no estereótipo. Tratou da questão dos haitianos, tratou das questões que envolvem o governo da Frente Popular, que ele lidera no Acre, tratou de problemas sérios que temos que enfrentar nesse país e fez isso de uma maneira altiva, da mesma maneira que tratou com absoluta transparência as questões políticas. Então, queria aqui cumprimentar a todos. Eu que, quando governador, tive a oportunidade de ir no Roda Viva, fiquei muito contente de ver o desempenho do governador do Acre, que, de fato, tenho que mostrar pelo trabalho, por sua dedicação e pelo histórico que temos
dado pelo povo acreano, através da política, que mudou a história do Acre e de seu povo. É óbvio que o Acre ainda tem muitos problemas a vencer, o nosso povo merece mais, e é por isso que seguimos trabalhando na política. E, por fim, senhora presidenta, eu queria só fazer aqui, o último ponto, fazer um registro. Eu gostaria de chamar a atenção, porque hoje temos um evento de grande relevância em Brasília. Brasília está sediando mais uma marcha dos prefeitos. É a 17ª marcha em defesa dos municípios. Essa marcha na Brasília em defesa dos municípios, senhora presidenta, vem se consagrando num ato da maior importância para a federação. É óbvio que, num ano como esse que tem eleição, há uma certa contaminação pelas preferências partidárias, e isso não é bom. E eu, na qualidade de ex-prefeito, eu queria cumprimentar todas as prefeitas e prefeitos que estão aqui em Brasília, dizer que, tirando fora as questões eleitorais, nunca foi tão necessário a união de todos os prefeitos para buscar o fortalecimento, não dos municípios, mas da Federação Brasileira. E não há possibilidade de termos a Federação Brasileira forte sem seus entes, sem os municípios, especialmente os municípios, porque a União, Estados e municípios são os entes da Federação, e os municípios são na base. É o ente federado mais perto do cidadão, e é ali que as coisas acontecem. E tudo começou em 1998, e naquele ano, não era o PT que governava, os prefeitos não eram recebidos, não eram considerados, não eram ouvidos. Mas, de lá para cá, temos um legado, uma história de conquistas, especialmente em 2003, 2011 foi a histórica, 2001 foi a histórica mudança. Criou o Fórum de Discussão Permanente, com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, 2001. Em 2003, se deu início a uma nova relação entre os municípios e o governo federal. Me refiro ao governo do presidente Lula. Ao invés de serem vistos como os visitantes quase inoportunos, como eram vistos aqui durante muito tempo, os prefeitos foram recebidos calorosamente pelo presidente Lula, e, a partir dali, uma relação que é necessária para o fortalecimento da federação foi estabelecida. Mas as dificuldades seguem. E em 2013, tivemos a maior marcha já realizada. Foram 4.700 participantes. Este ano, entre as medidas de auxílio naquele ano, o auxílio emergencial para as prefeituras no valor de 3 bilhões oferecidos pela presidenta Dilma, no sentido de fazer uma compensação por conta das perdas que as prefeituras vêm tendo ao longo dos anos. A marcha desse ano tem o título A Crise dos Municípios e a Conjuntura Eleitoral. São 5 reivindicações básicas: aumento do percentual de impostos destinados ao Fundo de Participação dos Municípios, conhecido como FPM, mudança na Lei Complementar número 116 de 2003, que dispõe sobre o ISS, Imposto sobre Serviço, que é o principal imposto dos municípios, o encontro de contas das dívidas da Previdência e a apreciação pelo Supremo da Lei número 12.734, de 2012, que dispõe sobre a redistribuição dos royalties do petróleo e gás. E a proposta de desoneração dos impostos, e a proposta que a desoneração dos impostos não prejudique o repasse para os municípios. Eu queria cumprimentar os prefeitos, colegas prefeitos do Acre, na pessoa do prefeito Marcos Alexandre, que preside a AMAC. Eu sou fundador em 1995, no dia 3 de janeiro, eu, com os demais colegas prefeitos, fundamos a Frente de Prefeitos do Acre. E pus para funcionar dentro da prefeitura. E iniciamos, pela primeira vez na história dos municípios do Acre, a organização dos prefeitos. Depois, tivemos uma série de problemas quando saímos da prefeitura, com a retomada
e a posse do prefeito Raimundo Angelim, ele assumiu a AMAC, quer dizer, a Associação de Prefeitos do Acre, depois foi transformada em AMAC, ela começou como a Frente de Prefeitos do Acre, e eu fui fundador desse movimento, depois passou a ser a Associação dos Prefeitos do Acre, e já com o prefeito Raimundo Angelim, ele, que foi tão importante para essa organização, em 2004 ele assume, e em 14 de fevereiro de 2005 ele transforma a Associação de Prefeitos do Acre na AMAC, Associação dos Municípios do Acre, e que se fortalece hoje com o trabalho do prefeito Marcos Alexandre. Então, eu só queria concluir, senhora presidenta, dizendo que não há possibilidade da Federação Brasileira se firmar diante dos cidadãos, ter uma agenda de desenvolvimento sustentável para esse país, de melhor qualidade de vida, com uma federação fraca, com os entes da federação enfraquecidos. Mas isso me parece que é sempre promessa de políticos em véspera de eleição e não se materializa após a eleição. Normalmente, há uma concentração da arrecadação no país e uma distribuição das obrigações. E eu penso que, sim, as obrigações precisam ser divididas, compartilhadas pelos entes da federação, União, Estados e municípios, mas também os recursos precisam ser melhor distribuídos. E aí o país teima em não fazer a reforma política e teima em não fazer a reforma tributária. E sem a reforma política, nós vamos seguir tendo a política como sinônimo de corrupção, o que é péssimo para o país, que conquistou a democracia há pouco mais de 25 anos. E sem a reforma tributária, nós vamos ver a lástima da atuação dos prefeitos nesse país, que tem o bônus, tem o ônus, mas não tem o bônus. E eu concluo dizendo que nós precisamos, sim, levar a sério as reivindicações dos prefeitos, porque se melhorarmos a atuação, o desempenho das nossas prefeituras, a sociedade, a população também sentirá essas melhoras. E não tenho dúvidas que se repactuarmos a federação, estabelecendo adequadamente as obrigações de todos os seus entes, partilhando melhor os recursos, nós teremos um país melhor. Muito obrigado, senhora presidente.